IBDA Podcast. E hoje eu tenho alegria dupla de receber mais do que dois queridos administrativistas, duas referências nacionais em direito administrativo. Flávio Garcia Cabral, Rodrigo Pironte, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Raquel. Obrigado a vocês que nos assistem, nos ouvem. Uma satisfação poder aqui conversar um pouquinho com vocês. Obrigado, Raquel. Sempre uma alegria estar contigo. Vocês vão fazer uma oficina que vão trabalhar o tema dos desafios práticos aplicados aos órgãos públicos sobre LGPD. Como é que a gente faz para conciliar dados pessoais e um mínimo de eficiência administrativa? E aí, falando de eficiência administrativa, eu peço ao Flávio para iniciar a resposta. Obrigado. Então, esse é um grande desafio. Eu vou estar nesse painel aqui com a grande referência que é o Rodrigo aqui. Eu acho que um dos grandes desafios, algo que a gente até vai abordar, é mudar um pouco a perspectiva, primeiro, cultural. A administração pública brasileira não foi criada para saber lidar com dados pessoais. Era algo totalmente amador e ainda é. E agora vem uma regra, uma regulamentação e que eu vejo, o Rodrigo pode até confirmar essa percepção, tenho visto daí agora uma tentativa de chave absolutamente oposta. Porque agora é assim... Falou da palavra dado pessoal, não pode fazer nada. Não pode fazer absolutamente nada, não posso dar essa informação, não posso trabalhar, eu não posso isso, esse documento eu não posso exigir. Então agora travou, porque várias coisas que já funcionavam, agora travam. Ou seja, eu acho que o grande desafio é como que eu consigo conciliar, nos termos da lei, obviamente, a exigência de uma proteção, de um tratamento adequado com um dever de transparência que ainda existe. Ou seja, tirar também uma mentalidade. A LGPD ela não vedou que agora dado pessoal virou intangível. Não, pelo amor de Deus, que é o que eu tenho visto vários órgãos ainda trabalhando. A gente conseguir conciliar esses dois pontos, eu acho que é o caminho que a gente tem que buscar para tentar fazer uma administração pública eficiente nesse aspecto. Para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa entender de alguns temas. E eu sei que o Rodrigo tem obra publicada em compliance, em controle interno, em governança. E isso repercute em várias frentes. Empresa, controle. Como é que as empresas estão atuando e quais são os desafios quando elas são contratadas pela administração em fazer um programa de integridade? E como é que o controle interno de estados e municípios vem evoluindo? São duas frentes. Sem dúvida. Bom... Primeiro, essa pergunta é muito interessante porque nos permite avaliar um pouco também da cultura, né? O Flávio foi muito feliz quando ele fala da LGPD, eu concordo com ele 100% de que a cultura do brasileiro nunca foi uma cultura de proteção de dados, né? Pelo contrário, o princípio da minimização era algo esquecido e também, sob o ponto de vista da integridade, nós sempre fomos acostumados a achar que o jeitinho brasileiro era algo muito importante, de que essa lei de Gerson era algo que nos caracterizava e algo que nos diferenciava de outros povos de maneira positiva, né? E aí a gente esqueceu de perceber, talvez, que nós estávamos evoluindo em um estado totalmente ainda voltado a uma ideia de patrimonialismo, né? Em que a administração pública tinha uma vertente patrimonialista ainda muito forte, com um viés burocrático natural e depois com um gerencialismo que não se implementou. Então, havia ali uma esquizofrenia estatal e o particular meio que se aproveitava disso nessa ideia de levar vantagem, e a gente vê isso muito nas contratações públicas, por exemplo, as exigências de sistema de integridade. Mas para responder a tua pergunta de maneira objetiva, bom, primeiro que eu vejo que para as empresas há um cenário ainda de expectativa em relação a qual vai ser a conduta da administração pública em relação à cobrança desses sistemas de integridade. Então, há ainda, por parte das empresas, e aí falo das empresas principalmente de médio porte, né, porque as de grande porte, multinacionais, muitas vezes têm esses sistemas de integridade já em razão da própria necessidade de busca de investimentos ou da própria ideia de governança interna das empresas. Mas as pequenas e médio empresas ainda estão esperando um pouco esses movimentos de controle da administração pública para verificar, né, se é ou não necessário implementar. E eu tenho eu normalmente gosto de trazer a ideia de coerência para esse enfoque. Por quê?
Porque nós normalmente somos coerentes com a nossa vida privada, com a nossa, né? Então a gente tem ali o nosso seguro de vida, nosso seguro de casa, nosso seguro de carro, a gente tem plano de saúde. Nós somos coerentes com essa imprevisibilidade da nossa vida e a gente quer, de alguma forma, tornar isso um pouco mais previsível, mais, de alguma forma, mais controlável. Mas é engraçado que a gente não faz a mesma coisa com as empresas, né? com os nossos negócios. Então a gente é coerente com a nossa vida, mas não é coerente com o nosso negócio. Então essa atividade ainda demanda uma percepção mais madura dos empresários, não tenho dúvida, mas vejo que a atuação da administração pública é importante no sentido de fomentar essas boas práticas. E eu ainda acho não, eu tenho certeza, porque tenho vivido isso na prática, né? Que os órgãos públicos ainda estão atrasados quando o tema é integridade, né? Quando o tema é programas de integridade, sistemas de integridade, muito porque há uma prática nos órgãos públicos, e no Brasil talvez isso seja muito característico, sempre foi feito assim, porque mudar, e já que vai mudar, vamos copiar alguém, vamos pegar uma referência, etc. e tal, e códigos de conduta, sistemas de integridade, práticas de integridade não podem ser copiadas. Tem que ser controles internos baseados em risco, a gente já conversou muito sobre isso, né, Raquel? Então, você precisa ter uma pauta de risco para fomentar essa política, você precisa construir isso, e a cultura vem da própria construção. Então, acho que falta essa percepção, né? No poder público ainda se copia muito e se produz muito pouco daquilo que poderia ser produzido sob o ponto de vista de uma integridade material. A Lei 14.133 mudou algo quando falou, por exemplo, de governança em relação a essa efetividade no tocante à integridade? Sem dúvida, sem dúvida. A Lei 14.133 traz a governança das contratações como um dever, né, para o gestor, e não só um dever em relação à gestão de riscos para a integridade, mas também tornar o processo mais confiável e íntegro. Então, é bastante claro ali no parágrafo único do artigo 11 a percepção... Artigo 11 ou 10? Agora, 11 parágrafo 11 parágrafo único. 11 parágrafo único é essa percepção de um processo mais íntegro, né, que parte de uma ideia de controle e gestão de risco. E aí, lá no artigo 25, parágrafo 4º, esse eu me recordo de maneira muito fácil, né, se traz a ideia de uma contratação pública com integridade para contratações acima de 200 milhões de reais. Eu tenho, obviamente, defendido que esta é uma norma específica e, portanto, ela pode ser mais bem delimitada por parte de estados, municípios. Existem alguns estados e municípios que já criaram os seus limites para dizer o que é grande vulto, e é muito importante que a gente siga produzindo nesse sentido, e a lei de licitações, sem dúvida, é um paradigma em relação a isso. Flávio, você tem um livro de 2021 que é uma referência, porque eu não conheço ninguém que tenha tratado dessa matéria assim, em que você fala das cautelares administrativas e fala das cautelares administrativas como uma forma da administração se proteger diante de riscos que são imediatos. Nesse contexto, quais cautelas que um gestor público precisa ter quando ele trata dados sensíveis, tal como previsto na LGPD? Perfeito, aqui é o primeiro momento propaganda. Acabamos de lançar a segunda edição do livro agora, pela Fórum também. E também um momento, eu acho que eu sou a única pessoa no Brasil que se importa com esse assunto. Sempre que falo, só eu estou estudando esse assunto. Eu falo empolgado, eu falo, pô, o pessoal deve estar dormindo, só eu estou preocupado com isso. Mas, curiosamente, a parte da cautelar na LGPD, primeiro um ponto anterior, ela traz uma medida cautelar administrativa específica na LGPD, que não tem relação com isso, que é a possibilidade de afastamento de diretor da agência nacional. Então esse é um ponto específico. Ela não é o foco, óbvio, mas ela traz uma cautelar de natureza disciplinar, muito interessante. E qual que é a cautela que tem que ter? Eu divido em dois aspectos. Primeiro, identificar que é na linha do que o Rodrigo falou. A administração pública ela precisa ter claro a ideia de planejamento. Sim. A gente tem desde o Decreto-Lei 267 como um princípio da administração pública federal, no caso, Sim. a ideia de planejamento. Ou seja, quando eu falo de dados pessoais, não dá para fazer como ainda é aquela coisa casuística. Ou seja, acontece um evento, eu vou ver se tem dado pessoal envolvido. Eu preciso ter antes uma gestão de risco, eu preciso ter um levantamento do que tipo de dados eu costumo lidar naquela minha atividade.
pensando no setor público, claro, naquela administração, que tipo de dado que é frequentemente utilizado. Ou seja, eu não posso ficar só apagando incêndio quando aparece, que ainda é a regra. E eu acho que ganha uma sensibilidade maior quando você falou de dado sensível. Sim. Não só o dado pessoal sensível. Porque o dado pessoal sensível são justamente aqueles que eles têm um condão muito forte de trazer uma estigmatização, de trazer, eventualmente, transformar certos grupos em párias da sociedade, quando envolve questões de política, de saúde, de religião. Eu dou um exemplo que aconteceu na Espanha, que lá também tem essa regulamentação, inclusive é a nossa inspiração, né, de regulamentação. Determinado edital de um concurso público, na inscrição, indicava, deixou isso público, o nome da pessoa e a deficiência que ela tinha. Ou seja, tinha vagas para portadores de deficiência, mas aí indicava exatamente qual a deficiência. A administração pública lá foi sancionada, teve que rever e tudo mais. Veja, não houve uma preocupação, e aí a preocupação, reitero, vai numa dose maior, porque a gente tem essa questão de dados pessoais sensíveis poderem gerar uma estigmação, um estigma ainda maior para esses grupos, para essas pessoas. Quando eu coloco exatamente o tipo de deficiência que a pessoa tem, eventualmente isso pode gerar aquela pessoa apontar dedo. Esse é só um exemplo que a gente tem. Então, voltando, se eu tenho já a necessidade dessa cautela de fazer uma gestão de risco, de fazer um levantamento, de fazer um inventário de dados, tudo até que a gente vai desenvolver no nosso painel lá no IBDA, essa cautela tem que ser redobrada com uma percepção, eu vou dizer, menos jurídica e até humana, de sensibilidade de saber que certos dados têm um papel que ultrapassa só aquela relação pessoal, ou só aquele documento, ou só aquele contrato. Então, esse levantamento de dados prévio tem que também conseguir, na medida do possível, óbvio, conseguir separar o joio do trigo e falar, peraí, eu lido com dados pessoais, mas eu também lido com dados pessoais sensíveis que eu preciso, até conforme a própria lei diz, dar um tratamento diferenciado. Eu acho que a administração pública tem que começar a ter esse olhar, que eu tenho pelo menos 2 grupos, e esse outro grupo, o nome talvez seja autoexplicativo, tem uma sensibilidade gigantesca. Eu brinco que você tem que descobrir como dar conselho em relação à gestão de riscos. Isso numa situação dessa de dados sensíveis. E o Rodrigo tem uma obra sobre compliance e gestão de riscos nas estatais. Salvo engano, a sua está na segunda, dele está na terceira. São edições e edições que vocês conseguem ter de gente consumindo conhecimento, em que você fala de uma forma muito didática sobre esse tema. E voltado, inclusive, para administrador. E aí, tentando pensar no conselho para o gestor da empresa estatal. O que você daria de conselho em matéria de gestão de risco para um gestor de empresa estatal? Essa é uma pergunta extraordinária. Novamente, você é muito feliz, na verdade, quando você circunscreve os temas, né? Acho que o Flávio concorda comigo. Então, as perguntas elas são não só bem elaboradas, mas acho que realmente atacam uma dor. Nesse caso, do gestor das estatais, ou dos gestores das estatais. Agradeçamos ao GDA da UFMG, que pesquisou o histórico de cada um dos entrevistados. Boa, excelente. Excelente. Não, mas eu tenho feito, inclusive, muito esse trabalho nas estatais. Né? Tenho ficado muito feliz, na verdade, com esse levante de talvez uma percepção por parte dos administradores das estatais de que gerenciar risco é algo necessário para a efetivação de talvez uma condução mais estratégica e eficiente das empresas estatais. E por que digo isso? Porque, como regra, nós estamos preocupados em visualizar o risco de maneira muito segmentada. Então, as estatais, elas se preocupam. Então, vamos lá, imaginar uma estatal de saneamento. Né? Ela tem lá no seu plano anual de contratação obras de saneamento que ela precisa. Então, vamos elaborar as matrizes de risco dessas obras e etc., porque a lei exige. E aí você tem que elaborar ali as matrizes de risco contratuais, operacionais e tal, para dar vazão àquele... Então, como regra, as estatais sempre trabalharam de maneira muito tópica em relação a estes temas de gerenciamento de risco. O que eu tenho visto, na verdade, hoje, e tenho praticado, inclusive algumas estatais de Minas Gerais
estão bastante avançadas, né? A gente está aqui, né, no Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, que está sendo realizado na cidade de Belo Horizonte. Para aqueles que vão nos escutar e entenderem o motivo, algumas estatais aqui de Minas Gerais têm dado exemplo ao Brasil por se preocupar com esse tema sob o ponto de vista corporativo e institucional. E por que digo isso? Nenhum gerenciamento de risco operacional, de integridade, financeiro ou operacional, qualquer que seja, o gerenciamento de risco pode estar distante do direcionamento estratégico da instituição. E você só consegue o direcionamento estratégico da instituição por meio de uma visão que parte dos riscos estratégicos e corporativos da companhia. Então, é muito interessante este trabalho que tem sido feito nas estatais, porque eu não tenho dúvida de que esse trabalho que está sendo realizado hoje vai levar as estatais brasileiras, ou pelo menos aquelas que se preocupam com isso, né? E quando eu falo brasileiras, eu falo de todas as estatais em âmbito estadual e municipal também, mas a estatal que se preocupar com isso vai estar um passo além na busca por eficiência e por direcionamento estratégico, porque eu não tenho nenhuma dúvida de que esta é uma pauta necessária para as estatais. Só para finalizar, quando você estabelece de maneira clara a tua visão, a tua missão e os teus valores, e isso está linkado dentro de um planejamento estratégico voltado à gestão de riscos estratégicos, tudo que está abaixo dessa cadeia faz muito mais sentido para, inclusive, aquele aculturamento que o Flávio mencionou, que é tão importante da LGPD e é importante no gerenciamento de risco, nas boas práticas de governança, porque algo que é necessário que nós entendamos na gestão pública, seja ela gestão pública da administração direta ou indireta, né? Ou seja sob o ponto de vista de uma estatal, ainda que explore a atividade econômica, nós precisamos entender que, se não fizer sentido para todo o corpo administrativo, aquela política, aquela estratégia, aquela estrutura não vai funcionar. Então, eu acho que tenho percebido isso e a pergunta foi muito feliz porque toca num momento importante, histórico, que eu vejo que há essa virada de chave, né? A administração pública e a administração estatal está preocupada com esse novo momento do gerenciamento de risco interno no âmbito estratégico das companhias. Flávio, eu queria primeiro elogiar o livro que você lançou em 2025, Comentários aos Crimes em Licitação e Contratos. Sei que você tem muita coisa para falar sobre fragilidade, mas a minha pergunta mesmo vai ser sobre um outro artigo, uma outra produção sua, ainda de 2020, em que você analisou machine learning na administração como forma de chegar à boa administração, como execução de direitos fundamentais, uma perspectiva que não é muito comum. Considerando tudo que avançou de lá para cá, porque em 5 anos essa área explodiu, o que você considera que é risco de utilização para a administração pública? Porque eu vejo todo mundo hype agora, só se fala em IA, em machine learning, deep learning. Como é que a gente mitiga os perigos sobre os quais a gente sequer conversa? Perfeito. Eu acho que você já trouxe um ponto que, para mim, é o primeiro, que é meio que jogando um balde de água fria. Você falou, virou um hype. Hoje em dia só se fala nos últimos 2, 3 anos, a IA generativa, chat GPT. E daí o primeiro risco que eu enxergo, ele é prévio, que tem sido muito comum. Todo órgão público quer ter uma IA para chamar de sua. Então tem que fazer a minha IA, tem que fazer a minha IA. Nossa, a gente não tem todo mundo inteligência artificial. Primeiro ponto, existe uma percepção falsa de que todo mundo está tendo uma IA generativa e que está funcionando bem. Por exemplo, agosto agora de 2025, o MIT lançou uma pesquisa que fez, e daí não órgãos públicos, empresas como um todo, que 95% de empresas que tentaram implementar a IA generativa falharam. E parece um contrassenso porque você fala, mas eu uso o ChatGPT, eu só faço minhas pesquisas aqui. É o contrassenso porque no uso pessoal tem sido o maior sucesso. Todo mundo consegue usar para fins pessoais, de revisar um artigo, de pesquisar. Mas implementar algo numa escala maior de uma empresa com atividades, está tendo uma falsa percepção de que todo mundo acha aquele medo, fear of being letting outside of the problem. Todo mundo está achando que só ele não tem ainda. E isso está acontecendo nos órgãos públicos. Todo órgão público fala, nossa, eu estou atrasado. Todo órgão público está tendo. A maior parte não está dando certo.
E não está dando certo porque não vai funcionar. Talvez é uma questão de maturidade e tudo mais. Então, o primeiro problema, eu acho, risco é ter uma visão um pouco mais consciente, madura, de que, opa, calma lá. Não é assim, Esse não é. Daí o segundo ponto, que eu acho que esse também é o segundo maior risco. As pessoas entenderem, meio óbvio, mas é bom frisar, que inteligência artificial não é um fim em si mesmo. Ela é meio, ela não é fim. Então a gente vê decisão judicial que a IA usou uma IA e a IA alucinou. Veja que em aspectos técnicos, por definição, 100% da IA alucina. Porque ela não pensa, ela faz jogos probabilísticos da próxima palavra. Ela não pensa. Então, sempre, mesmo quando ela acerta, na verdade ela está alucinando, porque ela não está pensando. Negócio que às vezes a probabilidade que ela coloca é o que a gente quer. Então, 95%, 99% quase, está certo. Daí a gente critica o 1%. Então, o primeiro ponto é ela sempre vai alucinar. O negócio é a gente, dentro dos órgãos públicos, entender que se a gente for usar, é meio. Eu vou precisar ter o ser humano, o procurador, o juiz, o desembargador, controlando. Lendo se, opa, esse texto que foi feito faz sentido, tem uma informação errada. Então, eu acho que um dos grandes riscos é os órgãos públicos quererem que a IA substitua em definitivo o nosso trabalho. O que não é para acontecer. E quem tenta fazer isso isso... 10 vezes, por favor, vamos falar. para ver se aprendem. Repete 10, tá? Então eu acho que esse é, talvez... Veja, são dois riscos que são pretéritos. Eu poderia falar de outros. Eu tenho a questão da discriminação algorítmica, de como... O viés do viés. Óbvio, são vários problemas que a gente tem, mas eu preferia focar nesses dois, que são dois pretéritos, que é jogar um balde de água fria, de falar, primeiro, a IA não está funcionando em absoluto em todos os lugares, pelo contrário, tem muita gente tentando. Tem muita gente tentando, mas poucos conseguindo com sucesso. Então, o primeiro ponto é não se sinta excluído, não se sinta atrasado. E o segundo, quando funciona, ou mesmo quando eu uso para questões às vezes mais simplórias, é meio. O brinco é semelhante a um estagiário seu, alguém que faz um trabalho, mas obviamente você vai rever, você vai dar a orientação correta, você vai verificar se para essa atividade faz sentido ou não faz sentido para essa atividade. Então, eu acho que o grande risco que eu tenho visto de uma má utilização é querer forçar, entrar forceps, a ideia de que, a IA agora vai fazer tudo e eu vou confiar cegamente e eu vou tirar o aspecto humano, intelectivo, criativo. Não. Se eu tenho isso, eu estou usando errado, eu estou entendendo, eu estou direcionando a IA de maneira errada. E um último ponto, só para falar isso, também é o ponto que mostra que a gente é fundamental. A IA, você tem o input, tem o output. O negócio é a gente conseguir fazer a pergunta certa. E a gente tem que saber fazer essa pergunta. Então, aquela história, a gente está no consultivo. Vamos perder nosso papel, agora a IA vai fazer o parecer e tudo mais. Veja, na pior das hipóteses ainda, se eu quero uma ajuda da IA para elaborar uma redação de um despacho, sou eu, com a minha expertise, com o meu conhecimento, que vou ter que saber fazer a pergunta certa. Porque se eu faço uma pergunta que não está certa, ela vai me dar uma resposta probabilística, mas de uma pergunta que não foi certa, ela vai me dar uma resposta errada. E se não tenho eu para controlar, eu, procurador ou qualquer agente público, eu vou estar emitindo em nome do ente estatal, em nome do órgão, da administração, uma resposta errada. Então eu nem vou pelos mais tradicionais para essa resposta, a gente teria muitas... exatamente, você falou, o viés, a questão se pode decidir, tomar decisões discricionárias, o viés ético, tem vários outros vertentes que são também problemáticas, mas eu prefiro começar na base. IA é meio, não é todo mundo que está de fato usando a IA, é fundamental continuar tendo atividade intelectiva humana. Isso nunca vai ser substituído. Eu ouço o Flávio
E eu penso no seu livro em que você fala da necessidade do gestor ser mais responsivo. Ensaio avançado de controle interno, profissionalização e responsividade. Que você fala do modelo burocrático e gerencial para conduzir o Estado responsivo, que é mais ou menos como a IA que resolve tudo. Duende, não, homem fiel, IA que resolve tudo, e responsividade. Todo mundo diz que tem, ninguém sabe onde está. E aí minha pergunta é: quais são os meios capazes de viabilizar que o gestor público seja mais responsivo em suas tomadas de decisão? E isso sem cair naquela covardia, no medo do direito administrativo sancionador. Essa pergunta, esse livro foi escrito em 2005. Foi um dos primeiros, né? Foi um dos meus primeiros livros. Na verdade, o segundo livro sobre controle interno. Eu lembro. Meu terceiro livro. Né? Eu publiquei sobre processo administrativo em agência reguladora, depois controle interno no município, e aí o ensaio avançado, 2005, 2006. E naquela época eu pensava a responsividade muito mais sob um prisma de profissionalização do serviço público e de consciência do gestor da sua real função. Né? Eu sou da Escola Paranaense de Direito Administrativo, o professor Romeu Bacelar sempre buscou isso nas suas aulas e eu aprendi muito com ele nesse sentido. Esse livro, inclusive, é fruto da orientação dele, da minha dissertação de mestrado. E nesse momento eu questionava, porque não se falava muito do medo administrativo. Né? Hoje o Rodrigo Valgas tem um livro brilhante com esse tema, Sim, vários artigos escritos por vários colegas nossos muito bons sobre o tema, mas era um pouco de uma percepção velada naquele momento de que o gestor não tinha coragem de decidir. E nessa obra eu trago alguns pontos importantes para que este gestor seja mais responsivo. Então, alguns aspectos, por exemplo, que são avaliados ali no livro são a meritocracia, a profissionalização do serviço público, né? A ideia de um serviço público que busque obviamente, o princípio constitucional é da eficiência, mas que busque ser mais eficaz no atendimento das políticas públicas, do próprio interesse público. Então, que o gestor, e aí, obviamente, o professor Celso Antônio sempre nos pautou nesse sentido, mas que ainda haja discricionariedade, que essa discricionariedade tem que ser aquela ótima, mas não só esta ótima utópica, né? Tem que ser, de alguma forma, aferível, sob o ponto de vista do caso concreto. Obviamente, isso não é fácil, mas naquele momento, ainda que utópico da minha parte, eu dizia, olha, se for assim, a gente tem mais chance de atingir os nossos objetivos, de atingir os resultados pretendidos. E eu encerro a ideia de responsividade dizendo não há responsividade sem controle e não há controle sem risco. O que dá daí o ensejo para a minha próxima obra, que é a gestão de risco nas empresas estatais, onde eu trago daí toda essa visão de responsividade nas estatais por parte da alta administração e aí em cadeia. Mas para encerrar então essa análise, eu acho que a ideia de responsividade ela é muito importante nos dias atuais. Né? Eu tenho percebido, e aí vamos afastar a ideia do medo administrativo, dessa ideia de que há uma ausência de coragem no decidir, mas a grande verdade é que me parece que essa ausência de coragem, e eu gostei muito da ideia do Flávio quando ele deu um passo atrás na análise da inteligência artificial, porque eu vou dar um passo atrás nessa ideia da coragem administrativa para dizer o seguinte, talvez falte coragem porque falte metodologia, processo, falte uma pauta ética e esses processos daí com riscos, integridades e controles internos bem definidos para que esta coragem seja lá do ponto de vista da LINDB, por exemplo, aferível, né, em relação à vontade real do gestor na prática do ato, a consequência prática daquele ato, no caso concreto, para que o julgador, né, possa avaliar os critérios de decisão. Então, eu acho que a gente precisa trazer a responsividade para um passo anterior, que é avaliar quais são os processos que fundamentam a tomada de decisão. Eu acho que aí nós estamos falhando. Porque é fácil dizer o administrador tem que ter coragem.
Agora, a coragem daqui 10 anos, quando ele for questionado em relação a um ato que ele praticou, né? Nem lembra, a equipe já não está mais lá e etc e tal. Então, e essa insegurança jurídica, a gente poderia falar da lei de improbidade administrativa e de vários pontos, eu e o Flávio gostamos muito também desse tema, mas enfim, não é a pauta. Eu acho que a responsividade ela passa por esse passo anterior de analisar melhor os procedimentos para tomar decisão e com isso o gestor poder ter mais segurança jurídica quando decide. A experiência de vocês, cada uma em uma seara, ela permite que eu faça uma pergunta simples, básica e um tanto quanto ousada. Se for para falar numa frase, em poucas frases, algo que vocês consideram essencial para um administrativista. Pode pensar num aluno, pode pensar num advogado, pode pensar num procurador, pode pensar num julgador, pode pensar num pesquisador, num professor. O que você considera essencial? De deixar assim, olha, o Flávio Rodrigo deixou isso como legado de algo que é o núcleo duro do direito fundamental, do direito administrativo. Um legado agora, eu não sei se eu consigo deixar, mas uma coisa que eu acho fundamental, óbvio, talvez nem todos vão conseguir isso, mas eu acho que é fundamental prática e teoria. Eu vejo muito gestor que excelente gestor na prática e é aquilo que ele falou, não, mas sempre foi feito assim. Ou seja, ele erra muito, ele resolve muitas coisas, mas ele erra muito e ele não quer saber. E eu também vejo o outro lado. O acadêmico da bolha que nunca tocou o pé na administração, que tem a teoria A, a teoria B, a teoria C, e aquilo não se encaixa de forma alguma num dia a dia, ainda mais se eu for para um município pequeno, menos ainda. Então eu consegui casar isso. Ou seja, ter um gestor, não estou dizendo que o gestor tem que ser acadêmico, mas um gestor que estuda, que se capacita, que vai numa palestra, que lê um livro e consegue falar, opa, isso faz sentido para a minha realidade, ou então isso eu estou errando aqui. Eu preciso aprimorar porque eu aprendi e vice-versa. Eu acho que é a base para eu ter um direito administrativo que funcione e ter um gestor bom, que é o que a gente quer. Muito bom. Rodrigo? Eu diria que coerência acadêmica, a prática e a teoria sem dúvida, né? Mas eu diria que coerência acadêmica, falta muita coerência na análise por parte de alguns administrativistas, na minha opinião, sob o ponto de vista da interpretação de texto mesmo, né? A gente vê alguns problemas seríssimos sendo criados por uma leitura equivocada, e não é só equivocada, porque obviamente que é admissível opiniões diversas, mas é uma leitura desapegada de qualquer razoabilidade científica. E eu acho que essa coerência acadêmica falta muito. A gente vê, infelizmente, muitos acadêmicos tomando decisões ao vento da política, ao vento do pragmatismo a qualquer sentido, e me parece que um pouco de coerência acadêmica é relevante, porque senão a gente não consegue trilhar esse caminho de uma metodologia que pelo menos tem um fio condutor mínimo, né, e que permite que as pessoas olhem com coerência todo o processo, né, que foi tomado. Então, acho que para o administrativista que está escutando, acho que coerência acadêmica é algo realmente importante. Vocês percebem que a gente ficaria aqui muito tempo, mas é preciso agradecer a presença de vocês e permitir que vocês possam aproveitar do Congresso Brasileiro de Direito Administrativo. Muito obrigada, Flávio. Muito obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço. Obrigado, Raquel, que nos ouvem, nos assistem. Que é uma satisfação. Vamos aproveitar o Congresso. Um abraço, até a próxima. Não percam o próximo episódio do IBDA Podcast. Vai ter mais discussão, mais troca, mais partilha, mais crítica, mais gente partilhando o pensar. Vamos pensar, vamos fazer diferença. Muito obrigada.